ao vivo. Boa noite, amados. Uma alegria nós estarmos juntos para glorificarmos o nome do Senhor. Estamos aqui na igreja, eu, a irmã Arlene, a irmã Fátima, o irmão Francisco e alguns irmãos chegando para nós cultuarmos ao Senhor Jesus. O culto hoje vai ser quase que no padrão normal da nossa igreja. Vamos ter um culto de oração, vamos louvar o Senhor, vamos fechar nossos olhos para agradecer a Deus, bendizer por estarmos aqui nessa noite, enquanto muitas pessoas gostariam de estar na casa do Senhor, mas não podem. Pai, nós agradecemos o privilégio de estarmos na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que já se encontram aqui. Pedimos ao Senhor que trabalhe os nossos corações nesta noite, nos dê a alegria, Pai, de juntos cultuarmos o Teu nome, de o louvor, de a administração da palavra, de todo o culto que estamos dedicando. Chega ao Teu trono da graça, com um cheiro suave, de um sacrifício de amor. Nós agradecemos ao Senhor e entregamos nossas vidas em Tuas mãos, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Hoje é quinta-feira, dia 11 de junho de 2020, o dia de Corpus Christi, um feriado nacional. Estamos aqui para iniciarmos o culto. Nós tivemos essa semana na prefeitura com a reunião com o prefeito, mais os secretários, tratando do retorno das igrejas nas suas atividades racionais. E ficou definido que durante essa semana ainda iríamos manter o mesmo padrão anterior. Só iríamos mudar se na segunda-feira que vem, às 14 horas, uma nova reunião for decidida alguma coisa diferente. Então nós vamos ter uma nova reunião na próxima semana, mas hoje, amanhã pela manhã, às 6h30, domingo às 10 horas, domingo às 18 horas, domingo às 19 horas, estaremos fazendo culto aqui na igreja e podemos receber até 10 irmãos para esse culto. Aqueles irmãos que já se predispuseram, já estão fazendo a linha de assinatura no nosso grupo do WhatsApp. Deus abençoe. E se você que está nos ouvindo quiser participar, fale conosco, nós vamos te receber com alegria. Precisamos ter máscara, álcool gel, como já temos aqui na porta. Você vai ser sempre bem-vindo. Deus te abençoe. Nós vamos louvar a Deus com a irmã Fátima. Fátima, vem para cá. Fica à vontade, Deus te abençoe. Amém. Boa noite, igreja. Vamos dar início ao nosso culto, cantando o hino de número 154, Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus.
estar orando. Querido Deus e amado Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite, por estarmos aqui, Senhor Deus, iniciando aos poucos, Pai, a volta ao tempo, Senhor Deus, para te louvar e agradecer o seu nome, Senhor. Abençoa todos que estão aqui, Senhor, aqueles que estão nos vendo agora. Deus, que o Senhor possa estar abençoando e que isso possa passar, essa pandemia possa passar, que nós possamos retornar, Senhor Deus, para estar te louvando na casa do Senhor, Pai. Sabemos que a igreja somos nós, Senhor. Somos templos, Senhor, do Senhor. O Senhor não habita em templos feitos por mãos, mas sabemos que o Senhor fez o templo para que nós possamos estar juntos e compartilhar a palavra e orar um pelos outros. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que nós possamos estar retornando, Senhor. Muito obrigado por tudo. Abençoa nossas famílias, abençoa nosso pastor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar passando o momento do ofertório. Os pedidos de oração, desculpa, irmãos. Os pedidos de oração dos irmãos, no abrigo, tem pedido. Eu quero agradecer a Deus, né, a bênção recebida, pelo privilégio de poder estar retornando depois de um bom tempo, né? E possamos estar orando em favor, né, de todos, né, que fazem ausência. Agora o senhor agora à tardezinho, que é a esposa do Gelson, ele mora lá no Cachoeiro ali, e disse que a esposa dele foi muito mal, né? Falou, para bom Jesus, está com o corona. Então, o nome dela é Zezé. Os irmãos estejam lembrando dela, né? E também dos outros, né? Que estão na mesma situação. Já tem uma Eliane. Quero agradecer a Deus por seguir, mesmo nas lutas, né? A gente tem que agradecer por bênçãos que o Senhor nos concedeu, pedir pela igreja de modo geral, pedir pelos enlutados e pelos enfermos, né? Essa Zezé, tia da minha cunhada Fábia, então são o casal que está com isso, só que a mulher está pior, e nós estejamos orando, não só por eles, mas pelos outros também. Meu pai. Agradecer a Deus pelas nossas vidas, pela nossa igreja que continua trabalhando, né? E todos nós. Só agradecer. Só agradecer. Gostaria de agradecer a Deus por estarmos aqui e pedir pela família do Deus Simar, que pelo acidente lá no Rio, pela vida, e a família dele, também das pessoas que nós amamos, a nossa família também, os irmãos de Cristo, confortar a família. Não só ela, mas toda a família unitada, mas ela, pela tragédia que a filha teve lá. Eu agradecer também pelo benefício que Deus fez na nossa vida e pelo cunhado, né, que pegou e teve internado uns 4 dias, nós nos encontramos em casa.
tiver sua oferta, para colocar no gasofilaço. E vamos estar louvando o hino, rompendo em fé. A igreja pode estar nos ajudando a louvar. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Agora eu passo a palavra ao pastor. Continuando, irmãos, louvando a Deus. Obrigado os irmãos que acabaram de chegar. Irmã Clipe, irmã Eliane, irmão Jean, irmã Janaína, irmã Sandra, estão conosco para cultuarmos, continuarmos cultuando a Deus essa noite. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3, verso 9 até o verso 24. Nós estamos ao vivo no Facebook da nossa igreja. Se você puder, compartilhe o vídeo, convide uma pessoa para participar com você, para nós cultuarmos ao nosso Jesus, a Deus, juntos. Facebook da Primeira Igreja, nós estamos colocando os cultos onde nós exaltamos o nome do Senhor Jesus, nós glorificamos o nome dele e nós ministramos a palavra e compartilhamos a palavra. Romanos capítulo 3, versos 9 até o verso 24. Nós vamos colocar como tema para a palavra desta noite: reconheça que você é pecador e fique na dependência da graça de Deus. Sabe, amados, se nós somos pecadores, nós vamos trazer alguns textos que vão nos mostrar claramente que somos. Mas mesmo como pecadores, algumas pessoas não reconhecem a dependência da graça de Deus. E nós precisamos que Deus tenha misericórdia de nós. Ontem nós lemos um texto, Lamentações 3, 21, que diz que as misericórdias do Senhor são as causas não sermos consumidos. Então nós precisamos entender que a graça de Deus tem que estar sobre nós. Diz assim o texto, Romanos 3, de 9 até o 24. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos,
Tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos teus lábios. Boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os teus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado pela palavra unida. Nos dê a autoridade e intrepidez para falar dela, somente dela, nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados. Que alegria estarmos na igreja, podemos ministrar um culto um pouquinho diferente. Nós temos feito culto, a palavra sentado aqui na cadeira, filmando a mensagem. Estamos novamente filmando, porque vamos colocar, já está sendo colocado no Facebook da igreja, para que os irmãos que não puderam vir estejam participando conosco. Mas a alegria ver os irmãos, estarmos juntos aqui, é um momento de alegria para mim, para o pastor, e para vocês também, eu tenho certeza. Porque estávamos querendo isso, querendo olhar um para o outro e falar assim, vamos cantar um hino, né? Nós vamos cantar mais ou menos no final do culto, para agradecer a Deus, né? Um hino de agradecimento. Amados, o pecado faz parte do meio humano desde o início. Quando nós voltamos lá em Gênesis, nós vemos no capítulo 3 o início daquilo que seria a desgraça humana. Existia a lei, existia uma determinação. Se você abrir Gênesis 3, abra na sua Bíblia aí, você vai ver. O diabo fala assim, foi assim que Deus falou para não fazer, ou seja, há uma lei, há uma ordenança, não faça assim. Mas, mesmo tendo a lei, mesmo tendo a ordenança, ali começou então a surgir o pecado no meio da humanidade. A mulher, Adão depois vai dizer que a mulher me enganou, a mulher disse que a serpente me enganou, e no final o que importa é que o pecado então passou a ser marcante na nossa vida. Nós passamos a ser pecadores e não mudou isso ao longo da história. Mas o pior não é isso. O pior é que muitas das vezes, irmão João, seja bem-vindo, Deus abençoe. O último está marcado na lista, seja bem-vindo, estava faltando só ele. Amados, nós precisamos ter a alegria e o entendimento de que nós somos pecadores, mas não a alegria de pecar, mas de depender de Deus. O que nos faz ou nos cria um grande problema é que muitas das vezes nós achamos ou nos julgamos como não pecadores, ou então analisamos os outros como mais pecadores que nós. Nesse texto de Romanos, nessa carta de Romanos, nós vemos que o apóstolo Paulo vai trazer para eles algumas dificuldades que eles viviam. Se nós começarmos ali no capítulo 1, vamos ver primeiro o apóstolo Paulo se apresentando, quem ele era, apresentando Jesus Cristo. Depois nós vamos caminhando, ele vai começar a falar sobre a justiça pela fé, e depois ele inicia então o assunto, no final do capítulo 1, o assunto que nós estamos tratando nessa noite, pecado. No final do capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo então começa falando sobre exclusivamente pecado. Pecado que tanto nos cria dificuldade.
Olha, nós quantas vezes vemos pessoas, e a partir do versículo 18 ele vai começar a dizer: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. Nós estamos falando de um texto lido, escrito há mais de 2000 anos atrás, ou por volta de 2000 anos, próximo disso. O apóstolo Paulo deixa esse texto para os romanos e começa a falar sobre a idolatria, a postura deles, o pecado da homossexualidade. Era no Velho Testamento, era naquela época de Jesus, continua sendo hoje. O que nós vemos, irmãos, é que nós estamos então vivendo época em que há o hábito, e um provérbio popular, um ditado popular diz que o hábito faz o monge, e é uma verdade. O hábito de achar normal as coisas tem permitido que no meio da nossa família, da nossa casa e no nosso meio, a nossa prática, muitas das vezes, seja concordar com o pecado. Eu não sei se já ocorreu com alguém aqui, mas eu já disse isso em outro momento de uma mensagem que eu ministrei aqui na igreja. Já assisti uma novela uma vez, e eu assistindo a novela, aquela mulher e aquele homem estavam tendo muito problema, e a mulher era muito difícil de lidar, e apareceu uma mulher que parecia ser um anjo, e eu falei assim: esse homem tem que largar essa mulher e morar com a outra. Porque o hábito nosso do pecado tenta colocar em nós aquilo que não deveria ser normal, aceitar, por exemplo, o divórcio, concordar com o adultério. Nós acabamos por concordar e permitir em nosso meio essa postura tão terrível. E aí, quando eu me peguei pensando daquela forma, eu disse: não pode ser assim. Aquele homem e aquela mulher têm que se tratar, se curar e serem felizes. Mas nós começamos, irmãos, então a permitir que o pecado comece à nossa volta, a viver como uma rotina, às vezes até do cotidiano. E o apóstolo Paulo, então, trazendo para os romanos agora já no capítulo 3, ele começa a falar assim: olha, vocês se acham menos devedores, os judeus principalmente, menos pecadores do que os outros, mas não são. E nós, muitas das vezes, como crentes do Senhor Jesus, nos achamos também assim, porque nós entregamos a nossa oferta, o nosso dízimo, porque nós temos um culto racional na nossa casa, porque nós fazemos um devocional, porque nós mandamos uma mensagem de aconchego, de conforto para uma pessoa, e às vezes nós achamos que nós estamos numa condição diferente. A nossa diferença está pela graça de Deus, pela misericórdia dele, e não por causa de nós. E o apóstolo Paulo começa assim no verso 9, capítulo 3, dizendo: que se conclui, depois de falar sobre todo o pecado, sobre aquela postura toda que eu acabei de falar, no final do capítulo 1, dos pecados, homem com homem, mulher com mulher, pecado de adultério, depravação, palavra torta, e ele vai falar assim: olha, que se conclui, ou seja, que ponto nós chegamos? Temos nós qualquer vantagem, ou seja, nós aqui, os cristãos, estamos na vantagem como pecadores? Claro que não. É isso que ele vai falar, ele vai dizer assim: olha, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Aí o apóstolo Paulo, do verso 10 ali até o verso 18, ele vai retratar textos do Velho Testamento, principalmente de Salmos. Ele vai retratar textos, ele vai falar: não há um justo sequer. Se você for lá em Salmos 14, 1, vai estar falando isso. Não há um justo sequer, desde o Velho Testamento. E nós sabemos mesmo que não há. Quando nós achamos que nós estamos num nível melhor do que o nosso irmão, nós temos que tomar cuidado para não cairmos. Amém? Para não cairmos. Porque é isso que tem acontecido muito. Nós às vezes nos colocamos, irmãos, e aí o pastor hoje não veio de terno e gravata, mas às vezes coloca o terno e a gravata e se coloca agora numa brincadeira, numa bravata, diz que não é pecador. Mas nós somos suscetíveis aos mesmos desejos, às mesmas cobiças, às mesmas vontades. Quando eu vejo, por exemplo, que algumas pessoas estão aproveitando desse momento para fraudar, para mim, não é um crime comum, é um crime hediondo. Quando você vê um político, quando você vê um empresário, quando você vê alguém que usufrui da benesse do poder, para nesse momento fraudar, em qualquer momento é crime.
Mas nesse momento é crime hediondo, porque está roubando e matando vidas, deixando vidas morrerem. Aí qual é a vontade do pastor Jales? Dá vontade, se eu pudesse, eu matava aquele homem, porque ele matou tanta gente. Porque eu tenho sangue e natureza como qualquer um, mas eu não posso ser assim, porque eu preciso lutar contra mim, contra a minha carne. E o apóstolo Paulo, então, ele reconhece isso e fala: nós somos pecadores, nós somos. E depois ele começa a retratar o Velho Testamento: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Claro que há quem busque a Deus, mas aqui é em santidade, é em perfeição. Aquele sem pecado não há. O salmista vai retratar isso lá atrás, Salmo 53, verso 3, vai falar sobre isso. Não há quem entenda as coisas de Deus. E não há mesmo, porque quando nós começamos a pensar em Deus, pensar em Jesus, nós chegamos ao ápice na cruz e falamos assim: quem faria isso? Entregaria a sua vida, a vida do seu filho, para morrer na cruz por um pecador, por um ladrão, por um bandido? Só Jesus. Então não há quem entenda Deus, não há. E o texto continua dizendo, verso 14: a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Quantas vezes nós nos apegamos, o nosso sentimento de querer até o mal para alguém, em detrimento do mal que ele deseja para os outros. O apóstolo Paulo então alerta isso aos romanos, e ele fala no verso 15: são os seus pés zelosos para derramar sangue. Isaías 59, verso 7 vai falar a mesma coisa. Os pés nossos, no sentido de, às vezes, queremos derramar sangue, no sentido de criar dificuldade, de pecador que nós somos. E ele vai até o verso, então, 18: não há temor de Deus diante de seus olhos. O apóstolo Paulo, então, chega para os romanos e fala: olha, vocês não temem a Deus do jeito que deveria, há uma necessidade. E aí vocês, nós aqui também, há uma necessidade, nós entendemos a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e nós precisamos, amados, nesse alerta dessa noite, olhar para a nossa vida e ver qual o nível de relacionamento, de pecado que nós estamos permitindo em nosso meio. Será que está normal? Será que para nós é normal? Eu falei sobre a novela, eu falo sobre filmes, eu falo sobre o dia a dia, eu falo sobre comércio, sobre negócios, eu falo sobre política. Já pode pensar? Porque quando você vende o seu voto, qual a sua diferença de um político corrupto? O pecado, que você deveria tratar dele, você não consegue tratar. Precisamos então, amados, começar a olhar para a nossa vida e ver aonde eu estou, qual o nível de relacionamento com o pecado que eu estou permitindo. No verso 20, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, Romanos 3:20: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Agora ele vai trazer para nós aquilo que nós muitas vezes achamos, e como eu falei, entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, fazemos um devocional e achamos que isso vai ser o suficiente. Amados, isso são frutos de um salvo, mas não é a atitude para redimir o nosso pecado. O apóstolo Paulo está falando para os romanos: olha, isso não resolve, olha só, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Sabe, amados, porque Eva sabia que ela estava errada, sabia que era pecado, porque a serpente, o diabo, fala assim com ela: foi assim que Deus falou? Não coma dessa árvore. Havia uma lei, uma regra, não era para comer. E ela disse: olha, eu posso comer de todas, menos dessa. Ela não sabia? Agora vamos pensar na humanidade, no andamento da história, vamos pensar em nós. Quantas vezes nós sabemos que está errado, nós sabemos que não podemos, nós sabemos que não devemos. Eu costumo dizer para os irmãos que a regra não precisa existir, a lei não precisa existir, mas em existindo, temos que cumprir. Nós precisamos cumprir a lei. Se ela existir, nós precisamos cumprir. Continuando para nós caminharmos para o final. Essa semana eu postei no grupo da igreja, os irmãos com certeza viram, uma mensagem sobre racismo, sobre preconceito. Poucas vezes na vida eu fiz isso, poucas vezes na vida eu falei em público o que eu vou falar, porque eu não gosto, eu acho que tratar pessoas
diferentes como diferentes, para mim é um absurdo. Eu tenho que tratar todos como iguais, porque a Bíblia me obriga a isso. Se eu não quisesse, a Bíblia ia me obrigar, porque eu coloquei lá o texto de Romanos que fala sobre isso. Eu preciso então começar a entender e a atentar para que não há acepção de pessoas. Falando sobre o preconceito, sobre o racismo. Quando nós chegamos nesse texto, e nós vemos que muitos crentes são preconceituosos, e eu não estou dizendo preconceito como pecado, que nós temos que ter mesmo. O pecado não pode estar em nosso meio, mas é com a pessoa pecadora. Não seja preconceituoso, porque às vezes nós achamos que não estamos sendo pecadores, mas somos preconceituosos, somos racistas, somos homofóbicos, porque eu prego sempre contra o pecado da homossexualidade. Os irmãos vão ver sempre pregando do adultério, da prostituição, da fofoca, do mal pagador. Mas eu não posso ser. E eu não posso ser preconceituoso com a pessoa que está nessa condição. Pelo contrário, eu tenho que entender que ele está com pecado. Mas quantos pecados que eu tenho e não são expostos? O apóstolo Paulo, então, continua caminhando, e ele vai chegar no versículo 23, e ele novamente nos traz à memória: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo não fala isso para os romanos, para aquela carta que ele estava deixando ali. Todos vocês são pecadores. Aqueles judeus que vinham ali, te achavam, te entregavam o dízimo do cominho, lembra da hortelã, Jesus falando? Achavam que tinha uma condição melhor de pecado, ou que não eram tão pecador. Mas o apóstolo Paulo traz à vista deles que eles eram pecadores. Todos pecaram, e não há um justo sequer, nenhum. Que ele falou no verso 10. Não se coloque, aí eu trago para a igreja que está aqui presente, para a igreja que está nos ouvindo via o Facebook, não traga para a sua vida essa ideia de que o pecado está longe de você. O pecado, irmãos, está, como diz João no capítulo 10, verso 10, o diabo, em derredor, muitas vezes dentro de casa, muitas vezes na nossa mesa. Eu costumo orar com os casais e costumo falar assim: que o seu leito seja imaculado. Muitas vezes no leito, porque não há um respeito para homem com mulher ou vice-versa no casamento, e precisa existir. Você precisa ter isso. E o apóstolo Paulo, caminhando para o final dessa palavra, verso 24, ele vai dizer assim, o texto, Romanos 3, 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Não teve preço para nós, teve o preço do sangue pago dele na cruz, mas não nosso, pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Agora a pergunta é: há necessidade de alguma ação nossa? Claro que há. Nós precisamos tomar uma ação. É de graça, veio pela misericórdia, mas o que diz o verso 25, o apóstolo Paulo falando: a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé. Porque se eu não acreditar, tem gente, irmãos, que não acreditam que Jesus morreu pelos nossos pecados. Tem pessoas, tem doutrinas até, que pregam que não pode Deus morrer pelo homem, e Deus não pode morrer. Claro que Deus não morreu, mas Jesus encarnado morreu por nós. Mas nós precisamos acreditar. Se eu não acreditar nisso, a morte dele foi em vão. Eu preciso então crer. Eu preciso agora, amados, que é entender que temos uma solução. Existe uma solução para o pecado, que muitas das vezes nós não entendemos. Muitas das vezes nós não colocamos essa solução em prática na nossa vida. E ele conclui então o verso 25: a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecadores os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, se você tomou a decisão por Jesus agora, o que você fez? Já foi perdoado, e agora você começa uma nova caminhada. Você que está nos ouvindo, a nossa igreja de Rio Unido é assim que Jesus age. Aquilo que você fez não tem mais valor, está apagado. Mas agora,
Você tem que tomar uma decisão e começar uma nova caminhada. Que nessa noite nós possamos entender que dependemos da graça de Deus. Eu preciso depender da graça de Deus, mas eu preciso acreditar. Se eu não acreditar, a graça de Deus vai vir e não vai resolver o meu problema, porque eu não acredito. Tem uma ilustração que conta que um homem estava no rio se afogando, e durante o processo do afogamento dele, aquele homem então começa a pedir socorro, pedir a Deus para mandar alguém para poder socorrê-lo, e passa um homem no barco e fala assim: ô moço, está se afogando, dá a mão aqui. Não, Deus vai vir me socorrer. E vem outra pessoa e passa também no barco: vem cá, vou te ajudar, vou te socorrer. Ele: não, Deus vai vir me socorrer. Daí a pouco aquele homem morre. E depois ele fala assim: Senhor, onde o Senhor estava que não veio me socorrer? Sabe, amados, nós às vezes estamos fazendo isso, porque Jesus já veio, já morreu por nós, já deu a vida por nós. Mas nós precisamos acreditar que Ele fez isso, porque se não tiver o nosso passo para Ele, a bênção vai estar lá, a graça está ali. O texto diz isso, não sou eu que estou dizendo, verso 25, 24: sendo justificados gratuitamente, ou seja, Jesus pagou na cruz de graça, por sua graça. Ele continua: mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, ou seja, como pagamento do nosso pecado, mediante a nossa fé. Que Deus possa nos abençoar. Deus abençoe você que está nos ouvindo pelo Facebook. Abençoe a igreja reunida. Nós vamos louvar o Senhor mais uma vez. Depois desse louvor, a irmã Fátima vai estar orando e nós vamos estar finalizando o culto dessa noite. Amanhã, às 6h30, vamos estar aqui de 6h30 às 18 horas, orando, clamando. Temos 4 irmãos inscritos para o culto, são 10 vagas. Então ainda temos 6 oportunidades de irmãos para estar aqui conosco amanhã pela manhã. Que Deus abençoe a sua vida, te dê um restante de quinta-feira. Cuidado por Deus. Que ouvimos, Senhor, pelos hinos cantados, por tudo que foi feito, Senhor Deus. Cuide de nossas vidas, de nossas famílias, perdoa nossas falhas, Senhor. Nos ajuda em tudo, Senhor. Nos abençoa, leva-nos em paz para nossos lares, Senhor. Guarda
Guarda todos, Senhor Deus, que estão assistindo essa live, Senhor. Todos que vieram aqui à igreja, o Senhor possa estar abençoando a cada um, Senhor Deus, cuidando de nossas vidas e livrando-nos do mal, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.